Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. Dessa vez um episódio bem simples, teve alguns temas bem interessantes, eu vou estar revisando isso com vocês. Mas antes, se possível, deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Nós temos então mais um episódio onde os escolhidos acabam viajando para um certo lugar porque eles encontraram um certo problema que estava acontecendo lá, né? Então a gente já viu vários episódios assim e esse é mais um daqueles. Basicamente existiam pessoas que estavam tendo problemas por causa de capas, então não sei se vocês sabem o que eles são. Basicamente são demônios lá da mitologia japonesa, mitologia oriental, que se parecem com uma mistura de patos com sapos, que tem uma espécie de disco d'água na cabeça, né? Tem vários detalhes sobre eles que são bem interessantes e que obviamente tem conexão com certos Digimons, o que é bem legal, que vai ser importante para esse episódio. Então eles vão até esse lugar, começam a buscar informações sobre isso, principalmente a Aruri, né? A Aruri acaba deixando todo mundo para trás, vai procurar a situação, porque ela não queria esperar. Então ela não teve paciência e graças a isso ela acaba sendo capturada, levada até um certo lugar, quase foi devorada, depois ela escapa, tem alguns Digimons que inclusive estavam tentando ajudar as pessoas, né? E no final das contas essa ajuda não deu muito certo, eles acabaram sendo atacados furiosamente pelo Digimon inimigo, entre aspas, principal, tem que lidar com ele, no final ele acaba até mesmo sendo salvo, porque ele estava sendo afetado pela situação, pelo ambiente lá. Mas agora que a gente já sabe o tema principal, eu vou falar sobre os pontos mais importantes. Vamos falar sobre os Digimons que apareceram nesse episódio então. Para aqueles que assistiram Digimon Sabers, Digimon Data Squad, esses Digimons apareceram lá pela primeira vez. Nós temos os Gawapamons. Gawapamons são Digimons capas, com certeza, mas eles são DJs também. Não tem muito a ver eles serem DJs com o tema desse episódio, e sim eles serem capas, né? No lugar daquele disco d'água, eles têm discos, CDs mesmos na cabeça, que eles atiram nos outros e tudo mais. Eles gostam de dançar. Porém, ali naquela situação não dava para eles fazerem isso, eles estavam salvando pessoas, porque eles viviam em um certo lago, né? Eles se alimentavam ali, viviam ali tranquilamente, e aparentemente eles acabaram sendo afetados por um grande problema. Esse problema envolve o chefe desses Digimons, né? Que era o chefe deles ali, estava atacando os outros, se tornando um Digimon extremamente feroz, ele queria devorar seres humanos, coisas que muitas pessoas inclusive temem que os capas realmente façam na mitologia, né? Daí a gente vai pro segundo Digimon que apareceu. Esse segundo Digimon era um Shaojinmon. Shaojinmon é o Digimon de nível perfeito que, na grande maioria das vezes, evolui de um Gawapamon. Então faz sentido que ele seja o líder deles. Ele também representa um capa, agora da maneira bem mais mitológica, né? Ele tem mesmo disco d'água na cabeça, tem roupas muito semelhantes a roupas antigas, né, orientais e tudo mais. Ele luta de maneira muito poderosa. E ele tá ali sendo afetado por algum problema. Ele tem um colar que ele usa em volta do pescoço, que é importantíssimo para ele. É dito que ele, para pagar por certas coisas que ele fez, né, ele tá meio que sofrendo uma autopunição, ele veste aquele colar, só que o colar começa a rachar graças a certas situações ali do ambiente, e quando isso acontece, ele vai se transformando cada vez mais em um monstro, né? É dito que aquilo ali controla esses monstros que estão dentro dele, e agora ele tá virando esse monstro mesmo, o que é bem interessante ver esse lado desse Digimon, que a gente inclusive não viu nas primeiras vezes que ele apareceu. Vamos pro próximo ponto. Qual era o problema principal do meio ambiente que estava fazendo esses Digimons sofrerem e o Shaojinmon acabar se transformando em um monstro? Poluição, basicamente. Tinha uma fábrica que tinha sido construída ali recentemente, quem prestou atenção na história do episódio já deveria ter deduzido isso, né? Algo parecido. Eles tiveram um vazamento que fez aquele lago acabar sendo poluído. Para as pessoas normais ia ser uma coisa inofensiva, mas eles são capas, e capas são criaturas que têm a ver muito com água, com lugares cheios d'água, protegem lugares assim de certa forma, com água limpa. Então, como aquilo se tornou poluído, deixou os Gawapamons doentes, eles ficavam tossindo direto, e o próprio Shaojinmon começou a ser afetado, e aquilo começou a deixar ele cada vez pior, e ele foi até ele virar um monstro completamente, e eles terem que lutar contra ele e derrotá-lo, porque ele estava realmente sendo um Digimon extremamente poderoso, deu bastante trabalho para eles, até principalmente debaixo d'água, que é o ambiente dele, que é bem legal ver isso, né? E daí, quando ele foi derrotado, eles acabaram resolvendo até isso, né? Foi o Kyoshiro lá, que é aquele que tem mesmo conexões com várias empresas e fábricas e tudo mais, e descobriu o vazamento, e a empresa disse que isso nunca mais ia acontecer. E por fim, esses Digimons acabam indo embora, eles vão para um outro lugar, né? Eles
pedem ajuda da Tetismon, que cura eles, né? Afinal de contas, ela cura coisas que estão envenenadas, maldições e tudo mais com os poderes dela. E eles vão embora, né? Para um lugar no meio das montanhas, longe de onde estão os humanos e tudo mais. Mas tem um ponto muito importante sobre esse episódio ainda que eu quero falar com vocês. Que é bem no finalzinho, onde o Hiro tá ali meditando, pensando sobre as coisas que aconteceram. Ele lembra do Dark Lizardmon, de um episódio que a gente assistiu lá atrás, foi inclusive um episódio muito importante, né? Falando sobre como era um grande problema para eles estarem no mundo humano, porque o mundo humano não era o mundo deles. E o Hiro fala, o mundo humano não foi feito para os Digimons não deveriam estar aqui. Isso está causando muitos conflitos, muitos problemas, não só para os humanos, mas para os próprios Digimons também, né? A poluição, nesse caso, feita pelos humanos sem querer, nesse caso, acabou causando problemas para Digimons que precisam de água limpa, que gostam de ambientes assim, né? E por aí vai. Então, é bem interessante ver isso acontecendo, a gente vê aí um pouquinho de como a mente do Hiro está trabalhando, né? Sobre, será que os Digimons precisam estar aqui? O que eu vou fazer no mundo digital se eu for para lá? Isso realmente é bastante importante, sim. Mas agora o episódio termina, então, galera, vamos falar da prévia do próximo. Como eu vou estar falando da prévia do próximo episódio, como eu sempre digo, vai estar lotado de spoilers aqui. Se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem, galera? Então, vou começar a falar da prévia agora. É uma prévia bem simples. O principal que a gente vê é que o Kyoshiro está meio que sendo controlado, ele está sofrendo com alguma coisa. Parece que ele está usando até algumas roupas um pouco diferentes. Por que isso está acontecendo não dá bem para saber. A gente vê alguns detalhes aqui e ali, né, que são meio estranhos, né? Mas não dá bem para saber até qual é o Digimon que vai estar participando, causando esses problemas. Muitas pessoas aparentemente imaginam que seja um Wisemon, porque parece que o episódio vai ter um pouco a ver com conhecimento e tudo mais, mas a gente vai ter que esperar para ver mesmo, para ter certeza. A prévia fica por aqui e o episódio também. Então, galera, foi um episódio bem legal, mas ao mesmo tempo bem simples. Nós já vimos muitos e muitos episódios como esse. Eu acho que o que se tira de melhor, de mais importante desse episódio, são as partes finais, alguns pensamentos do protagonista, algumas partes ali com as evoluções, né, a Warp Evolution do Angoramon, que nem é tão diferente assim, mas foi interessante de ver. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então foi Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.